Olá, 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 Newton! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe que horas que a pessoa está assistindo isso aqui. Quem sabe? Excelente. Newton, hoje nós temos um convidado que eu vou falar pra você, viu? Eu tô até meio intimidado de entrevistar essa pessoa. É o Google em pessoa. É o Google. Eu acho que é melhor ainda porque ele é mais, tipo assim, a informação é certeira. Isso. Né? Nem tudo que você vê no Google a gente pode acreditar. Mais filtrada. É mais filtrado. E hoje eu vou colocar ele no spot aqui, porque eu tenho várias perguntas que eu quero fazer. Então, a pessoa que nós temos aqui hoje, ele é teólogo, historiador, professor, fala não sei quantas línguas. E, assim, conheci ele online, mais ou menos uns 3 meses atrás. Ele está oferecendo um curso teológico na nossa igreja. E eu estou chocado, né, com o nível de confiança e realmente uma pessoa que, quando conta uma história bíblica, ele te coloca dentro da história, dentro do cenário, né? E isso é um dom. Com certeza é um dom. E, pastor, um prazer tê-lo aqui conosco. Pastor Isaías Lobão. Muito obrigado, muito obrigado. Para mim é uma grande oportunidade estar aqui no seu podcast, a primeira vez aqui na América, compartilhando a palavra de Deus e um pouco daquilo que eu aprendi na vida para ensinar as pessoas a conhecer mais a palavra de Deus e firmar a sua fé. Com certeza, pastor. O senhor é pastor há quantos anos já? Eu pastoreio há mais de 20 anos, né, quando eu fui ordenado, e como missionário de jovens eu trabalho desde 1993. Uau, 30 anos. 30 anos 31, já. né? 31. Esse ano. E como tem sido essa experiência aqui na América pela primeira vez, pastor? Eu achava que era bom, né? Mas eu tô muito impressionado. Assim, com tudo, a facilidade das coisas, o entusiasmo das pessoas, pelo menos as pessoas com quem eu tô convivendo estão muito alegres, assim. Eu sei que nós vamos comentar isso aí talvez, nessa questão econômica, não tá tão bom, mas comparado com o que a gente está vivendo no Brasil, aqui tá bem melhor, né? E as coisas são muito bonitas, a neve, né? Para goiano que vem aqui ver a primeira vez a neve, tá empolgadíssimo. Pastor, mas eu sinto te informar, você não conheceu a América, não. Você conheceu o mini Brasil dentro da América, né? Eu já fiquei sabendo disso, que é Framingham, onde você vai no mercado, você vai no restaurante, todo mundo fala português. A América mesmo assim, do redneck, ainda não cheguei lá, né? Não, tem que explorar um pouco mais, né? Foi o mesmo sentimento que eu tive quando eu cheguei aqui. Eu lembro quando eu cheguei a primeira vez, eu fui numa loja, aí eu fiquei super intimidado, né? Eu tava com uma menina, amiga da minha mãe, que me buscou no aeroporto, e eu falei, pô, pede aí, eu preciso comer, né? Eu não sei pedir. Ela, pô, fala português. Como assim? Todo lugar aqui, em Framingham, se você falar inglês, você vai ficar perdido. Você tem que falar inglês. Desculpa, você tem que falar português. Então, pastor, por que essa é a sua primeira vez? Por que você não veio antes pra cá? Vários fatores. Eu vou falar para você até uma certa timidez. Eu tenho parentes aqui que moram há mais de 30 anos aqui na região, né? Eles sempre falaram para eu vir e tal. E eu ficava relutando, achando que o meu inglês não dava para vir, aquela questão toda. Aí, depois da pandemia, eu fiz um investimento. Vou pegar o meu passaporte e o visto. E aí, com tudo pronto, eu cheguei e falei, eu quero ir. Aí calhou de eu estar esse ano de licença para estudar o doutorado, né? Então, eu não tenho que ficar indo no meu trabalho, eu estou por conta de estudar, de ler. E aí, eu estou aqui, eu vou passar 2 meses aqui na América. Eu espero a primeira vez, né? Se der certo, voltar. Outro momento, né? Muitas vezes. Se eu não falar muita confusão, não deixar muita confusão na cabeça do povo, eu posso voltar. Ou não, eu até confundo. De propósito. O pessoal precisa que eu volte para esclarecer. Para esclarecer. Eu tô achando que eu vou fazer essa segunda parte mesmo, deixar muita confusão na cabeça para depois voltar e esclarecer. E o senhor está fazendo doutorado na Espanha? Na minha formação eu fiz um bacharel em História, um mestrado em Teologia. E aí eu preciso, para minha vida acadêmica, né, um doutorado. Eu estou fazendo doutorado na Universidade de Valência, né, que é uma das universidades mais antigas do mundo. Ela é mais antiga que o Brasil, ela é do século XV. E tem uma história interessante, meu irmão começou a fazer o curso lá, me incentivou. Eu tive muita dificuldade para entrar nas universidades no Brasil, porque eu sou relativamente conhecido. Eu não sou um cara famosão assim, mas no meio de história eu sou relativamente conhecido porque eu não sou de esquerda. Eu sou um professor de história que todo mundo acha, todo historiador é comunista e tal. E geralmente meus colegas são. E eu nunca comprei essa ideia, né? E aí quando eu vai no processo seletivo da Universidade do Brasil, eu não entro. Porque o cara bota meu nome na internet, ele vai ver coisa de Bíblia, coisa de livre mercado, contra a esquerda, aí ele fala, esse cara não vai entrar não. Aí eu consegui entrar na universidade, como toda universidade hoje, a Universidade de Valência também tem as suas questões mais progressistas,
Mas lá eles não olham muito isso. A questão, principalmente do sistema europeu, é a pesquisa. O cara chega, faz a pesquisa e eu tô conseguindo um espaço legal lá com ele. Pessoal muito atencioso, um professor muito bom, assim, extremamente exigente, mas exigente no sentido positivo. Entendi. Ele cobra o que é para você melhorar, né? Gostei. Pastor, uma coisa que o senhor falou, que é uma coisa que eu nunca entendi, porque especialmente isso acontece aqui também, não é só exclusivo do Brasil, mas quanto mais estudado, mais estudioso, né, a gente fala mais scholar, né, que a gente usa o termo aqui, mais esquerdistas as pessoas são. E eu sei que os livros, né, as apostilas utilizadas no mundo são apostilas marxistas, né, que com uma referência marxista muito grande, isso tem um poder de influenciar, de fazer uma lavagem cerebral nas pessoas. Mas uma pessoa, eu assumiria que quanto mais estudado, mais ele ia ver que a história se repete, né? Toda vez que você tenta ter um comunismo, um socialismo, ou você acaba com o mercado livre, o país tem um colapso, né? Mas por que as pessoas ainda insistem tanto, né? Especialmente os mais estudiosos, insistem tanto nesse sistema? Vitor, tem 3 coisas aí, né? Eu brinco sempre lá na igreja na hora de pregar, o pastor presbiteriano tem que pregar 3 pontos, né? Nesse caso aí são 3 pontos para poder explicar isso. Primeiro, quando o marxismo surgiu, ele surgiu no século XIX para dar uma alternativa a uma crise, entre aspas, vamos dizer. Havia muita gente indo para cidades, trabalhando nas fábricas e tal. A situação não era fácil, era muito complicado. E aí eles surgiram, olha, eu vou ajudar vocês. O problema de vocês são os patrões, eles estão explorando de você. Então ele usou, primeiro aspecto, o vitimismo. A pessoa está passando dificuldade e aí eu tenho alguém em quem culpar. Então ele encontra quem vai ser o culpado da crise dele. Aí, com isso, atraiu muita gente. Então eu tô lascado porque alguém... não sei se eu uso essa expressão aqui, né? Sim. Pode ser. Eu tô quebrado, mas porque... E a culpa não é minha, é do outro. Então a primeira característica do marxismo é a vitimização. Segundo, ele tem um aspecto utópico. A palavra utopia vem do grego, é um lugar que ainda não aconteceu. É uma realidade que ainda não chegou. E aí ele chega e fala, olha, eu tenho uma promessa para você. Uma promessa de que essa situação difícil vai acabar. Se você entender o meu processo, nós vamos chegar num lugar onde não vai ter classes sociais, todo mundo vai ganhar o mesmo tanto. Aí o cara, essa é a realidade do sonho, né? Então o marxismo apresentou a realidade do sonho. Vocês que trabalham com business, negócio, sabem disso. Você vai motivar uma pessoa que vai sonhar. Aí eu quero ter uma grande loja, um grande business. E então, esse aspecto do marxismo do sonho chamaram. E terceiro aspecto, o seguinte, eles tinham um programa. Chegou um momento que o marxismo não deu certo. Nos primeiros 40, 50 anos, a explicação não deu certo. O Antônio Gramsci, que é um cara, o marxista italiano, foi perseguido por Benito Mussolini, um fascista, né? E aí ele preso... começou a refletir e falou, as classes trabalhadoras não vão aceitar a nossa ideia. Nós temos que chamar outras pessoas para, a partir delas, uma elite, formar uma elite e dominar as outras. E aí juntou a questão do vitimismo, a pessoa não assume a sua responsabilidade, minha situação difícil é por conta do outro, eu tenho um sonho para você, aí o cara, rapaz, eu quero esse negócio, porque a realidade minha é difícil. E aí eles têm um programa, claramente o seguinte, vamos dominar uma elite intelectual. Essa elite intelectual vai comandar a mente dos trabalhadores e a partir daí a gente implanta o nosso sistema. E quando que essa doutrina foi aplicada pesadamente nas escolas? A partir dos anos 60. O Antônio Gramsci, que escreve as cartas do cárcere, né, chamadas assim, cartas da prisão, esse texto começa a ser difundido. Aí, quando o marxismo político se impõe em vários países da Europa Oriental, República Tcheca, né, chamada Tchecoslováquia, Hungria... Letônia e tal, e aí novos pensadores começam a refletir isso. Aí vão ter alguns alemães também, e aí eles falam, agora o nosso papel é tomar conta das universidades. Primeiro eles tomam conta da universidade, que é um pensamento seguinte, por que eles fazem isso? Quem está na universidade vai influenciar quem está na escola, e da escola isso vai ser levado à família, então isso é um projeto mesmo, projeto. E aí eles tomaram conta das universidades na década de 60, nos anos 70, formaram tudo. No caso do Brasil, houve uma chance, o regime militar poderia ter purificado a universidade, mas não. Mandou os caras para o exílio, aí os caras lá no exílio se prepararam, foi uma das melhores coisas para o intelectual marxista. No Brasil,
Ele estava estudando, dando aula na universidade. Aí, quando foram exilados, foram para grandes universidades do mundo todo. Harvard, Princeton, Universidade da França, da Alemanha. Aí voltaram muito preparados, ocuparam os melhores lugares da universidade no Brasil. E aí, agora tinha esse pedigree dessas escolas já famosas que já tinham influência. E essas escolas já estavam tomadas pelo marxismo também. Aí eles ficaram duplamente marxistas e tomaram conta. O resultado é o que a gente está vendo hoje aí. As ideias difundidas e controlando a mente das pessoas. Pastor, você falou, isso teve início então nos anos 60, correto? Isso. O acesso à informação antigamente era bem diferente de hoje em dia, onde pessoas têm na palma da mão, né, a opção de poder buscar história, fatos que ocorreram com muita facilidade. Então, hoje em dia, você falou que as escolas quase que tomam a identidade da pessoa até de pensar. Eles deixam que o governo vai pensar por mim. Da onde que você acha que vem essa falta de questionamento das pessoas como indivíduos hoje em dia fazerem essa pesquisa por si próprias e verem que certas ideias que estão sendo colocadas na minha cabeça na escola não são coerentes? Eu vou usar aqui um exemplo da literatura. Nos anos 40 e 50, 2 livros muito importantes de literatura foram lançados falando sobre as distopias. Eu falei até anteriormente da utopia, né? Utopia é um lugar de sonho que ainda não aconteceu. A distopia é o contrário. É quando o futuro ele é ruim. Exterminador do Futuro, Jogos Vorazes, né? É um futuro onde vai ter domínio do Estado. 2 distopias foram publicadas. Aliás, é uma trilogia, mas eu quero destacar 2. Uma é do Aldous Huxley, chamado Admirável Mundo Novo, o Brave World, né, em inglês, onde ele fala uma coisa interessante. Nesse Admirável Mundo Novo, as pessoas seriam controladas pelo entretenimento. Ele fala, olha, para controlar as massas, a gente vai fazer o entretenimento delas. Não vamos deixar com que elas pensem, porque elas vão jogar muito entretenimento. E é um lado da dominação. Uau. O interessante é que esses livros foram lançados para alertar, olha, não é para fazer isso não, mas parece que virou manual, né? Os governos estão usando como manual. Outro livro lançado de distopia também foi do George Orwell, 1948, em inglês, também é outro em inglês, né? E aí, nesse caso, é um Estado controlado pelo grande irmão, Big Brother. E aí tudo é controlado pelo Estado. Você vai para dentro da sua casa, tem uma câmera, na rua tem uma câmera. Isso ele lançou na época, nos anos 40, quando nem se imaginava essa tecnologia toda. E aí, nesse ponto, um lado do Estado controlando tudo, a mente das pessoas. Eles, por exemplo, uma das coisas interessantes do 1984, não pode ter casamento. Você pode se relacionar com quem você quiser, fazer sexo, mas o casamento, o relacionamento monogâmico não é valorizado. E uma das coisas do herói do livro é justamente porque ele conhece uma moça, ele quer ficar só com ela, e os caras estão vigiando para ele não ficar só com ela, ele tem que ficar com outras pessoas. Porque junta justamente isso, essa questão da promiscuidade como uma forma de controle. Interessante que as pessoas acham que a liberdade é uma forma de controle, porque ele nunca, um aspecto que a palavra de Deus fala para nós, é que Deus nos completa. Deus alimenta a nossa alma da forma que a gente se sente completa e em paz. A vida promíscua, a vida do pecado, não vai te dar essa paz. E aí é uma forma de controle também do mundo. Aí eu falei de 3 distopias, né? Vou acrescentar uma outra. De um norte-americano que ele fala de um futuro onde os bombeiros eles têm a função de queimar os livros. E aí as pessoas não têm acesso a livros. E aí eles são controlados, são conduzidos assim por esse momento. Esses 3 livros, mais destacado, o 1984 e o Admirável Mundo Novo, falam do que a gente está vivendo hoje. Exatamente essa forma. Por que as pessoas, mesmo sabendo do passado, não conseguem ir? Tá lá. Eu chamo de efeito manada, né, pastor? Porque a galera vê todo mundo fazendo e vai fazendo, né? E a gente vê a história se repetindo em várias áreas diferentes. Você vê as pessoas fazendo as coisas... Eu trabalho na área de finanças, né? Então, eu vejo as pessoas fazendo as mesmas coisas que os pais fizeram, que os avós fizeram, que os bisavós fizeram. Eles viram que não deu certo, né? E a gente fala da definição de insanidade, você fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. E isso acontece em várias áreas. E hoje a gente vê essa manipulação. E é muito interessante isso que ele falou do entretenimento. Eu ia falar sobre isso, porque eu acho que é um sintoma bem pesado assim, da sociedade hoje em dia. Porque se a gente falar, por exemplo, pro Brasil, né? Em termos de entretenimento, é o futebol. Toma conta. E o que parece que, assim, se você mantém o povo ocupado com o time dele, se tá ganhando, se tá perdendo, quem que tá sendo contratado, quem que não tá,
não sobra muito tempo para você pensar nas coisas reais da vida. E quando você falou também do lado de promiscuidade, que falaria, né? A vida sexual desregrada, o pecado. Porque quando nós levamos pro lado do entretenimento, o que 90% das músicas populares hoje em dia estão falando? É sexualidade, relacionamentos abertos, traição. Então, até no trabalho no subconsciente, é exatamente isso. Da parte do entretenimento e promiscuidade lado a lado, né? Uma questão interessante é que no tal do empoderamento feminino, a mulher buscou a sua liberdade e tal. Qual é o grande ganho que as mulheres têm hoje? Vender o corpo. Vender a si mesmo na internet, ter um lugar do OnlyFans, ou mesmo na minha região lá do Tocantins, que tem muito lago, muito rio, né? As meninas ficam falando assim, professor, eu quero encontrar o velho da lancha, para ele poder pagar tudo que eu quero. Então, veja o seguinte, uma sociedade lutou para que a mulher pudesse ir para a escola. Em algumas culturas, a mulher não podia estudar, não podia aprender a ler. A nossa sociedade conseguiu isso. A sociedade ocidental deu espaço para a mulher ir para a faculdade, ela pode fazer qualquer profissão. Mas a maioria quer se vender na mais antiga profissão do mundo, que é a prostituição. Exato. Né? Muitas falam, não, mas eu faço filmes adultos, eu não sou uma prostituta, eu não faço filme pornô. Pode usar o nome que for, mas é uma venda do corpo, né, para entretenimento das pessoas. E geralmente vai contra o que o feminismo começou. O feminismo, na verdade, quando o primeiro feminismo, né, o original, eu chamo o feminismo original, foi buscando direitos iguais. Né, buscando direitos iguais, a mulher poder trabalhar, a mulher poder ler, votar, tirar esse tipo de objetificação, porque a mulher se sentia objetificada, né, naquela época. E hoje é completamente o contrário. Eles pegaram essa liberdade, né, entre aspas, e transformaram tudo ao contrário. Né? Eles se objetificam, né, se vestem de uma forma formal e tal, e aí culpam os homens de objetificar elas. É uma coisa muito interessante. E se a gente olha a Bíblia, né? Porque eu sempre falo que a palavra vai se cumprir. Isso é um fato. A gente sabe já do final da história. A gente já sabe como que vai ser. A gente está vivendo muitas coisas que estão na Bíblia. E pastor, então, você analisando assim, porque toda geração fala, a gente está mais perto do fim do que nunca. É meio que é um comentário temporal, né? Porque, obviamente, cada vez mais o tempo vai passando, a gente vai chegando mais perto do fim. Mas, se nós pegarmos ali o livro de Apocalipse e começar a ler certas coisas que estão acontecendo, certos sinais, realmente dá para parecer que a gente está mais perto do fim do que nunca, né? Qual que é a sua opinião sobre isso, pastor? Grande medo, grande temor que a gente tem que ter é de não marcar qualquer data. Porque todo mundo que marcou data na história da igreja se deu mal e errou. Há vários movimentos que surgiram até aqui nos Estados Unidos falando sobre a marca, a data de Cristo, 1848, não sei o quê, não deu certo. O que a Bíblia nos fala, especialmente a gente tem que ler o livro do Apocalipse comparando com textos da pregação de Jesus, Mateus 24, chamado Sermão Profético, é o seguinte, esses sinais, eles existem para alertar o coração do pecador de que o fim virá. O maior sinal é a pregação do Evangelho. Se a gente olhar Mateus capítulo 24, verso 18, ele fala assim, esses sinais, né, tal, vão acontecer, ele fala assim, e quando for pregado o Evangelho a todo mundo, então virá o fim. A ideia do Apocalipse é justamente essa, pensa aqui como se fosse uma tensão. Você está apertando o elástico, né? Você puxa o elástico e ele volta. A ideia é que no Apocalipse ele mostra essa tensão puxando e como alerta da volta de Cristo, né? Às vezes ele enfraquece, Deus permite de alguma maneira, mas é para lembrar que, olha, vai acontecer. No momento que esse elástico romper, que é a volta de Cristo, que a gente não sabe quando, né? Vai se cumprir tudo. Qual que é o nosso papel? Pregar o Evangelho, alcançar vidas. Alcançar vidas porque ele ama pessoas de todos os lugares, de todo mundo, e ele quer nos alcançar. Se Jesus tivesse voltado na década de 70, nós não estaríamos lá, né, no céu. Uhum. Mas ele, por conta da sua gratidão, do seu amor, né, da sua misericórdia, vai nos incluir junto com o povo daquela grande multidão que o Apocalipse fala que é de todos os povos, línguas, povos, nações que vão cantar o Cordeiro, né? É um grande privilégio. A gente não marca a data da volta. Qual que é o nosso papel? Vamos evangelizar. Quando acabar, aí vai ser o fim. É isso que nós temos que nos preocupar. Eu mencionei com o Vitor, como você falou, que eu acho que a internet acelerou isso muito, né? Que os 4 cantos da terra, alguém com um telefone na mão pode chegar a ouvir sobre Jesus, né? E eu falei com ele que, tipo, se Jesus estivesse vivo hoje em dia, ele teria um podcast. Porque ele estaria propagando a palavra. E, pastor, trazendo agora para um lado de pai.
Eu tenho 2 meninas, uma de 3, vai fazer 4, e uma de 6 meses. E a gente falando aí sobre esse movimento feminista e todos esses problemas com a sociedade, eu tenho assim, muito receio, né, de criar minhas filhas no mundo atual. Quais são algumas coisas que talvez biblicamente ou no seu modo de ver que a sociedade está caminhando, que são problemas que talvez nós não estamos lidando agora, mas que eu vou ter que lidar daqui quando as minhas filhas forem adolescentes, por exemplo? Uma questão interessante quando a gente fala do feminismo, que o feminismo ele surgiu como uma resposta a um problema por conta do homem. Esse podcast aqui volta muito para a questão do homem, né? Sim. Por que as mulheres reivindicavam certos direitos? Sabe? Quem é que não dava esses direitos para ela? O homem. Então a gente vê que grande parte dessa luta, dessa batalha aí, é por conta da nossa postura como homens, de não assumir o papel que Deus nos colocou, de ensinar a palavra de Deus, de ser sacerdote no lar, de ser provedor, de proteger a mulher, né? Então, no mundo feminista que as suas filhas vão crescer, uma das coisas mais importantes que você tem que ser é ser um homem bíblico, para que elas possam ver em você um exemplo de um homem de Deus, e quando elas forem casar, que deve demorar, né? Graças a Deus, para vocês, Sim. que é luta, elas encontrarem um homem como você foi para elas. E aí o cara, se você levar no alto nível, elas vão ter que buscar no alto nível. O cara vai ter que se esforçar para isso. O pastor Vod Balkan, que é um pastor lá do Texas, ele tem um livro, o que ele precisa fazer para casar com a minha filha. Né? Isso é o título que saiu em português. E é um livro interessante. Você pensa assim, vai falar sobre a filha, mas ele vai falar sobre o papel do homem. E primeiro ele fala assim, como você... você vai querer um rapaz que vai casar com sua filha, mas como você é? Aí ele toca no coração do cara, depois agora você vai ver no rapaz coisas que você precisa encontrar do valor bíblico. Então, nesse mundo difícil que nós estamos... Eu tenho uma filha também, e já está com 21 anos, né? Então, o desafio muito grande, é da palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, ensinar que existem valores errados, que muitos pais nem acham que existe, não. Não, tá certo. Isso é legal. Minha filha, como na minha região lá, deixa ela achar um velhão lá para ficar no velho da lã. Eles até acham legal. Isso não é bom. Isso não é bom. É um valor completamente distorcido. Né? Uhum. Então, nós precisamos resgatar, é interessante, começar da raiz. Ser homens bíblicos, homens de palavra, homens que confiam realmente no poder do evangelho, e aí a gente vai transformar as gerações, formar famílias saudáveis. O senhor tendo uma filha de 21 anos, eu queria te fazer essa pergunta, porque é algo que eu já pensei bastante, até tive essa conversa com a minha esposa. Eu cresci com alguns amigos e amigas, onde os pais eram aqueles crentes assim, bem... que limitavam, que não deixava sair com pessoas que não conheciam, não deixava fazer muita coisa. Quando o filho chegou numa certa idade, pelo fato dele ter sido tão limitado, ele foi querer conhecer o mundo. Então, a minha pergunta para o senhor é a seguinte, o quanto disso é o papel do pai para colocar certos limites, e quando que é o ponto onde você tem que um pouco que deixar o seu filho ou sua filha terem própria experiência para poder tirarem suas próprias conclusões também? Em relação à família, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Sim. Que é justamente saber o limite de como a gente pode controlar. Porque assim, eu venho de uma geração, tenho 50 anos, onde qualquer coisa que você falasse, né, levava um chicote. Parte dessa geração de hoje, ela não permite, por exemplo, até o castigo físico, isso é uma coisa proibida, né? Que, dependendo da região, a pessoa pode ser presa. Eu acho que assim, a grande questão é olhar para o que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus diz assim, eduque constantemente. Lá em Deuteronômio fala assim, inculque, né? Coloque na cabeça, vai ensinando. Por quê? Porque ele tem que aprender por si mesmo. E aí, à medida que essa criança vai aprendendo, se ele quebra o limite, aí você vai lá e dá a disciplina. A questão talvez a ilustração aqui não vai ser muito bonita, politicamente correta, mas é o seguinte, a criança ela tá com a cordinha. Aqui você não precisa ser politicamente correto. Ela tá com a cordinha, né? Ela tá amarrada, você vai soltando, assim. Aí quando ela tiver próximo, você puxa. Né? Eu ia perguntar usando a coleira, mas eu não quis usar. Então... É a coleira mesmo. A coleira é uma ilustração boa para a questão da criança. Né? Hoje até tem umas coleirinhas, pelo menos uns coletes assim. Já vi no shopping que o menino tá andando, o pai, aí ele vai lá e puxa, para deixar. Eu acho que essa é a melhor ilustração. Você vai ensinar, ele vai testar, ele vai errar. Se ele estiver dando um passo muito longo, você puxa para junto de si. Porque o grande problema da minha geração
Foi. Não pode ter nada, não pode ter nada. Aí gerou dificuldades. Hoje a geração pode ter tudo. E a criança se sente até buscando limites. Ela vai buscar limites, porque ela precisa disso. Você vai subir a um prédio, normalmente no prédio tem um parapeito, tem um vidro que te protege lá. Ali é o limite para você poder não saltar. Outra ilustração que eu vi da música, né? O cara fala assim, você vai tocar o violão, você não vai tocar o violão como toca um tambor. Você tem que aprender os acordes, tocar. Você vai ser livre quando você aprende todos aqueles acordes que o violão tem para você. Aí você vai mostrar toda a sua destreza, interpretação, a forma como você toca. Então você tem regras e a partir dessas regras que você vai trabalhar com a liberdade. Não sei se eu deixei claro. Não, sim, deixou. Pastor, uma das coisas que é muito polêmica hoje, né? É esses teólogos coaches, né? Tipo, a teologia de coach. Então, por exemplo, nós temos aí muitos influenciadores famosos, né? Não vou nem citar nomes aqui, mas os caras que pilotam helicóptero e tal. Assim, tem muita coisa válida no que eles falam. Tem muita coisa válida no que eles falam, mas hoje eu acho que tem uma comercialização do cristianismo muito grande. E a Bíblia, como é um texto muito interpretativo, né? A pessoa que tem um pouco de conhecimento, ele consegue usar isso como uma arma de manipulação também. E eu vejo muitas pessoas vendo o famoso gospel da prosperidade, né? Onde se você é cristão, se você aceita Jesus, você tem que ser rico, você tem que estar em forma, nada de errado vai acontecer na sua vida, né? E eles estão pregando isso de uma forma muito convincente e trazendo frustrações, né? Porque a pessoa ela aceita Jesus e na vida, na verdade, a vida como cristão é muito mais difícil se você for parar para pensar, porque agora você tem... porque todo mundo ama a Deus. Meu sogro me falou uma coisa muito interessante essa semana, esse domingo, e ele me fez pensar. Ele falou assim, todo mundo ama a Deus, ninguém é contra Deus. Até o ateu ele é a favor de Deus. O problema é Jesus. Porque uma vez que você aprende a ser cristão, né, uma vez que você começa a estudar a Bíblia e você aprende a ser como Jesus, aí você começa a ver que o caminho é mais estreito. Então hoje, como a gente deve lidar, né? Porque é tanta informação, né? A gente passou por um período onde nós tivemos a pandemia, que foi um período assim de muita ignorância, tanto política como de societal, como um grupo mesmo. E como as pessoas renderam tanto ao discurso, Exatamente. Né? Facilmente foram controladas. A gente viu como a gente é facilmente manipulado. Foi a pandemia, na verdade, que me fez sair do meu trabalho. Foi a pandemia que me fez acordar e falar assim, cara, eu sou um fantoche aqui dentro dessa empresa. Eu preciso correr atrás do meu. Porque eu não tinha direito de abaixar a máscara assim. As pessoas vinham, peraí, deixa eu tomar meu café agora. Era uma coisa tão ridícula que na minha mente não entrava. Eu falei assim, cara, eu não tenho direito de fazer nada aqui. Mas voltando no assunto desses coaches messiânicos, né, esse tipo de pessoa, como nós, como os cristãos, empresários, né, porque na minha empresa, eu gosto de usar a Bíblia em muitas das coisas sobre finanças, porque muitas pessoas não sabem que a Bíblia fala de dinheiro mais do que qualquer outra coisa. Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre o inferno. Olha só, porque o dinheiro, ele pode levar você ao inferno se você não aprender sobre ele, né? Então, qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, eu gosto sempre de contar um pouco de história. Como é que surgiu esse negócio da teologia coaching? Nós temos 2 caminhos que surgiu esse negócio aí. Primeiro, o cristianismo norte-americano do início do século XX, que se rendeu ao que a gente chama de modernismo teológico ou liberalismo teológico. Como eles não creem no sobrenatural de Deus, eles vão enfatizar sempre o que deve ser feito no dia a dia da vida das pessoas. Como é que eu vou tratar a pessoa no negócio, como é que eu vou ser honesto e tal. Assim, transformou o cristianismo num ensino popular de como você fazer as coisas. E aí, no meio disso aí, surgem alguns pregadores, como Norman Vincent Peale, que era pregador das igrejas mais antigas da América, né? Em inglês, eu não vou saber pronunciar o nome, mas seria em português a Igreja Colegiada de Mármore. Ela é em Nova York, ela foi fundada no século XVII, logo que os reformados chegaram lá. É antiquíssima essa igreja. E esse pregador ele fez o seguinte, ele começou a aplicar, olha, já que a gente vai falar sobre o dia a dia, então você tem que ser uma pessoa melhor, você tem que ser uma pessoa legal, use o pensamento positivo. Até ele usou isso aí. E criou então essa linha de gente que quer fazer o seguinte, vamos aplicar a Bíblia na questão prática. Isso é ruim? Não, é muito bom, a Bíblia tem que ser feita. Esse é o problema do herege. Ou ele estica a doutrina, leva ela a uma posição que não é. Biblicamente, a Bíblia tem aplicações práticas para o nosso dia a dia.
Lá o Provérbios fala, balança enganosa é abominação ao Senhor. Então, nos meus negócios, eu tenho que ser justo. É bíblico isso aí. Mas ele, como ele não tem sobrenatural, levou só a isso. O outro lado é que vem do meio pentecostal, a partir dos anos 1950, que é o seguinte, nós precisamos ter um cristianismo de vitória, ser abençoado. Aí o cara começou a buscar que essa vitória também vai ser levada à vida de saúde, Deus vai curar todo mundo e tal, e como consequência também levar a questão da prosperidade financeira, que é uma coisa bíblica. Deus cura, Deus nos dá benefício. Tem um livro famosíssimo na área da sociologia, que é o espírito protestante, o capitalismo e o espírito protestante, do Weber, né? Lá ele fala que o crente, quando converte, ele prospera. Por quê? Antes ele não ser crente, ele levava uma vida promíscua, pagava bebida para todo mundo, vivia atrás de prostituição e tal. Converteu, o dinheiro dele passa a ser para a família. Com certeza ele vai melhorar. Isso é sociológico, mas também é espiritual. Uhum. Bom, esses dois lados vão se juntar quando chega os anos 80, 90, com a popularização da questão do ensino, né? De palestras e tal. Aí o cara viu logo um filão. Pô, eu tenho que mostrar coisa da Bíblia e é coisa da prosperidade. A internet potencializou isso, esses tantos de idiotas que vão falar com essa questão do coach. No caso do Brasil, importou até o termo coach, né? Uhum. O treinador. E aí tem um aspecto que você comentou, Vitor, que é muito importante. A religião, ela tem um poder muito grande. Quando eu falo religião aqui, o sistema mesmo, de uma religião, a igreja e tal, não o evangelho. A religião tem porque a pessoa ele tem um poder de persuasão. Ele pode fazer com que a vida da pessoa se transforme. Há várias histórias de pastores que distorcem a vida das pessoas, controlam. Ele, por exemplo, ouve segredos da pessoa e depois ele, olha, eu já sei muita coisa sua, eu posso usar. Há vários casos. E aí juntou pessoas mal intencionadas, com toda essa teologia errada, para fazer os coachings de hoje. Então, eu, particularmente, assim, tenho que tomar muito cuidado. Há muitas coisas legais que alguns desses falam, mas a maioria é porcaria. O interessante é o seguinte, quando o coach fala uma coisa, eu tenho que ir para a Bíblia para ver o que ele está falando realmente que é bíblico lá e aplicar na minha vida. No Brasil, há uns pastores que falam sobre a questão de finanças e Bíblia. Né? Coisas muito práticas, muito legais, do livro de Provérbios, do Novo Testamento, que a gente aplica assim, que realmente ajuda. Aliás, fazendo propaganda, eu tenho mesmo um livro que eu escrevi justamente como vencer vencer as dívidas usando princípios bíblicos, né? E eu uso isso na minha empresa o tempo todo, porque é um manual. Sim. Mas a realidade voltando ao... Porque... deixa eu só terminar. Uma coisa que também ruim do coaching é o seguinte, que ele vai criar dependência. O ensino do coaching, a gente pode ler e filtrar as heresias que ele tem lá, mas o problema é depender dele, porque ele sempre vai criar a ideia mais vendas. Ele quer que você dependa dele, esse poder da religião, né? E aí é o caminho da destruição. Porque eu conheci pessoas que fizeram Porque existem algumas pessoas que cresceram muito com marketing digital e existem pessoas que cresceram pelo trabalho de coach. Então, nós temos alguns exemplos internacionais, porque, na verdade, o maior coach do Brasil hoje é o Paulo Vieira. Paulo Vieira é o maior coach do Brasil e ele tem a Febracis, que é uma empresa excelente. Eu realmente posso endorse o conteúdo deles de business, porque é muito bom. É muito bom. Eu tenho pessoas do meu time, inclusive, que eu falo para eles fazerem certos cursos para aprender. E ele começou antes do marketing digital. Então, o que aconteceu? Ele cresceu pelo trabalho dele. Hoje nós temos muitas pessoas que são bons em marketing digital. Então, eles vão lá, eles são bons de criar polêmica, são bons de criar aquele fator de curiosidade, são bons de mostrar uma realidade talvez falsa que depois se torna existente com as vendas que eles vão fazendo no mercado. E muitas pessoas caem nesse conto do vigário. Mais uma vez, usando a Bíblia, porque daí o cara fala, pô, o cara tá usando a Bíblia, esse cara tem que ser... fonte de autoridade. É fonte de autoridade. Então as pessoas vão... respeito, mesmo, como você falou, mesmo ateu, ele respeita, ele sabe que tem autoridade, que é o livro livro mais antigo do mundo, né? Não existe, né? Um livro mais antigo. Você falou sobre a pessoa ter que ir à Bíblia. Tipo assim, você ouve um negócio e você tem que ir na Bíblia. E hoje na sociedade eu acho que nós temos muito disso, que a pessoa tá ali no TikTok, ele viu um negócio.
olha que interessante. Hoje o que mais tem é pessoas que veem um vídeo no TikTok e já vêm falar que, olha aqui, eu descobri a cura do câncer, tá aqui, ó. Eu vi o cara falando que é só você tomar óleo com alho. Coisas ridículas assim, né? Então as pessoas não estão vetando mais informação. E por causa disso é muito fácil de ser manipulado, especialmente com a mídia. Hoje, no dia que nós estamos gravando, nós estamos passando um momento que 3 das maiores empresas telefônicas dos Estados Unidos acabaram de ser hackeadas. Então isso mostra a fragilidade do sistema. Então, se a gente não quiser ser controlado pelo sistema, eu acho que educação é o único caminho. Né? E educação é diferente de mensagens rápidas. Porque isso aí, se você vai estudar a história, até da espionagem, é um tipo de um tipo de tortura. Você joga luz na da pessoa assim para fazer com que ela esqueça da realidade. E é o que está acontecendo com o TikTok. Antes, com o YouTube, a gente tinha pessoas que gastavam conteúdo, tempo, fazendo longos vídeos. Agora, todo mundo, mesmo no YouTube, tem que ver vídeos curtos, porque não dá tempo mais de ver coisa grande. Aí vai pro TikTok, e é uma forma de controlar as massas. Pastor, uma pergunta que eu tenho para você. Falando mais ou menos nessa parte aí, da parte de prosperidade, levando para o lado bíblico, eu tive uma dinâmica quando eu estava trabalhando com os homens da nossa igreja, onde nós tivemos uma conversa aberta falando sobre definirmos e diferenciarmos o que é bênção, mérito e sorte. Porque, no meu modo de pensar, as pessoas falam que tudo que vem para nós é bênção, né? Vem de Deus, que é bom. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de reconhecer o próprio mérito por esforços que tomaram para poder alcançar certas coisas. E o lado também da sorte, que eu queria saber do senhor, porque ficou meio polêmico, que uns falam que sorte não existe, que tudo vem da providência de Deus. Como que o senhor definiria e diferenciaria esses 3? Essa é a segunda pergunta de $1 milhão. Já estou com 2 milhões. Já está com 2 milhões, mas não recebeu ainda não. Não. No sentido bíblico, teológico, tudo é governado pela soberania de Deus, pela providência. O que a gente chama de coincidência ou sorte é condução de Deus. Porque o fato de você ter nascido na sua família, ter sido criado naquele momento, ter sido conduzido aqui para os Estados Unidos e tal, é a providência de Deus que faz. Aquilo que a gente chama de sorte, fatores que nós não controlamos, que de alguma maneira chegou até nós. E aí, a grande questão é justamente o equilíbrio daquilo que eu faço, que eu tenho a minha responsabilidade, e aquilo que Deus, na sua soberania, conduziu, né, do meu mérito ou da bênção de Deus. E a ideia é como se fosse um guarda-chuva. Nós estamos sob esse guarda-chuva de Deus, que é a providência, e debaixo desse guarda-chuva a gente vai agir, né? Mas a mão que conduz o guarda-chuva é Deus. Ele vai levar para um lado, vai levar para o outro, e você lá vai fazer. Por exemplo, da minha viagem que eu vim para cá, eu tirei o visto, fiquei com esse visto muito tempo. E aí teve a oportunidade, o convite, eu vim. Se eu não tivesse tirado o visto, eu tinha sido convidado, não poderia ter vindo, né? Então eu me preparei, estudei para que acontecesse isso, né? Então... Mas aí é que tá, pastor. Uma coisa que eu tenho muita dificuldade, especialmente depois que eu aprendi sobre a Bíblia e estudei mais, a gente tem muito medo de se tornar soberbo. Sim. Entender que tudo que a gente tem é através de Deus. Deus me deu até aqui. Mas, por exemplo, uma dificuldade que eu tenho, especialmente quando falando com pessoas que talvez não tenham conhecimento bíblico, é assim, a minha empresa está indo bem. Deus abençoou. Pessoas vão falar que é sorte, o que foi, mas foram 10 anos de preparação para me chegar até aqui. Eu escolhi trabalhar em certas áreas. Eu sacrifiquei outras áreas da minha vida. Então tem mérito também. Uhum. Né? Não é só bênção de Deus. Porque muitos cristãos, isso é um problema que eu tenho muito quando a gente está falando sobre prosperidade, e num termo bíblico. Muitos cristãos falam assim, tá tudo nas mãos de Deus. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio. Então você vai falar que tá tudo na mão de Deus. Você tá pedindo para Deus te prosperar, mas você tá o dia inteiro assistindo televisão, assistindo futebol, você faz o mesmo trabalho, você não procura um conhecimento novo, chega em casa, põe uma cerveja em cima da barriga, toma uma cerveja, assiste sua televisão e tá orando para Deus para um milagre acontecer. Não vai acontecer, porque você tá quebrando um princípio universal ali, você não tá plantando a semente. Então, existe mérito, sim, existe, na minha opinião, agora eu quero saber de você se existe, sim, mérito, e se
nós temos também que ficar orgulhosos das nossas atividades, do que a gente fez. Onde esse orgulho, onde a gente passa uma linha assim e fala, não, eu não posso ter orgulho nenhum. Existe um equilíbrio bíblico, é o seguinte, a imagem que você pensa é 2 trilhos do trem. Tem aqui um trilho que vai levar lá na frente. Um é responsabilidade humana e o outro é a soberania de Deus. Os dois andam juntos. Que nós temos a nossa responsabilidade. Vou dar um exemplo bíblico. Aqui atrás tem o versículo de Josué. Josué, lá, ele foi conquistar a terra prometida. E Deus falou, olha, vão que eu vou dar para vocês a vitória. Mas será que o Josué não tinha que acordar cedo, fazer exercícios, treinar os soldados para lutar com a espada, arrumar a espada? Será que ele vai chegar diante de lá e o anjo vai lutar por ele? Pode acontecer, a Bíblia até mostra isso, mas é muito raro. A maioria das vezes é acordar cedo, se esforçar, afiar a espada, colocar no lugar certo, né? E se preparar e lutar. E aí Deus dá a vitória. Então, é esse equilíbrio que acontece. Josué se alegrou, a gente pode se alegrar, nós podemos nos sentir bem com isso, porque Deus nos deu isso como capacidade. Que eu achei super interessante, que eu escutei essa ilustração que mudou completamente minha perspectiva sobre isso. Certas terminologias que se tornaram bordões dentro da igreja, tipo, a gente fala graças a Deus pra tudo. Às vezes Deus não teve nada a ver com isso, mas você fala graças a Deus. Ou quando a gente fala, por exemplo, como você disse, está na mão de Deus, ou estou esperando em Deus. O que foi dito é que o nosso modo de pensar sobre esperar é algo passivo. Se esperar, eu estou sentado, de mãos cruzadas, esperando o ônibus chegar, esperando alguma coisa acontecer. Quando, na verdade, esperar é um verbo, mas em atividade. Então, a gente espera em Deus para Deus prover, mas em atividade, fazendo alguma coisa, fazendo por onde, como você mencionou Josué. Ele não ficou sentado de braços cruzados esperando Deus entregar a terra prometida. Ele teve que treinar os soldados e tudo mais. Então, tem esse esperar em Deus, mas em atividade. A bênção de Deus vai vir, mas você tem que estar preparado. Né? Lembra daquela piada do cara? Ele estava numa casa, a casa teve uma enchente, ele estava no teto da casa, e aí passou o cara de barco, vem aí, não, eu já pedi para Deus, ele vai me salvar. Aí o cara aconteceu semana passada. Aí vem o cara do helicóptero, sobe aí, não, Deus vai me salvar. Aí ele morreu afogado. Lá no céu ele falou, Deus, mas você não prometeu salvar? Rapaz, eu mandei até helicóptero para você não quis. Exatamente. Então, às vezes eu acredito, porque a palavra, se a gente voltar lá em Gênesis, né? Deus nos dá um comando. Ele quer que a gente governe sobre tudo. Ele quer que a gente governe. Ele não quer que a gente seja governado. Ele não quer que a gente seja... a Bíblia toda é sobre prosperidade. Você vai ter aflições, obviamente, mas você vai ter a vitória se você acreditar em Deus, se você tiver fé e você correr atrás. Né? Eu falo que a Bíblia é fé, disciplina e ação. Se você tira um desses pilares aqui, você já falhou. Porque até a disciplina, eu acho que é uma questão de fé. Você estava falando sobre a sociedade sendo influenciada pelo entretenimento, né? E você vê as pessoas hoje assumindo como... Pô, o que é fã? É você ir num bar no final de semana. E eu já passei por isso, né? Eu já tive essa fase. Eu tô falando por experiência, não é que eu sou melhor que ninguém. Eu cresci, eu aprendi algo melhor. Mas pra mim, disciplina antes era você pegar a mulher qualquer mulher que você quiser, beber e tal. Aí você aprende que não, disciplina não, fã é isso, né? Diversão é isso. Agora, uma vez que você cresce, você aprende o evangelho, você aprende o que você deve ser, qual que é o seu propósito, você vai ver que não, disciplina. O que é disciplina? Você ter uma mulher só, você manter essa mulher feliz. É muito mais difícil do que você começar a hora que ficar difícil, eu vou arrumar outra. Ora, eu tive um argumento aqui, eu vou arrumar o trabalho. Eu vou sair eu comecei Deus me deu um desejo no coração de fazer alguma coisa, mas assim que tiver o primeiro obstáculo, eu pico a mula, eu vou embora. Então a gente vê que essa busca de dopamina o tempo todo, né, do ser humano, tá fazendo as pessoas ficarem fracas. Né? Hoje você não pode falar nada que você a quebra, já machucou os feelings de uma pessoa. Hoje a pessoa... Vamos entrar nesse aspecto de mentalidade, especialmente com o homem. Hoje as pessoas têm uma aflição. Eu tô depressivo. Eu preciso tomar um remédio porque eu tenho ansiedade. Não, eu não consigo fazer isso porque eu tenho ADHD. Então, tudo isso são pretextos, são muletas que as pessoas usam para evitar a realidade, né? Então, como homem, o senhor com muito mais experiência que eu e o Newton aqui, né? Você é um historiador olhando a história. O que a história nos ensina
Porque você falou uma coisa uma frase que eu vou usar muito na minha vida. Não existe nada novo como heresia velha. Né? Então, tudo que a gente está passando aqui já teve vestígios na história. Né? Porque quantas sociedades já acabaram, começaram e tiveram uma nova? E o Vladimir Putin, né, ele acabou de fazer uma entrevista e ele falou sobre isso. Que ele fez um comentário, né, falando que os Estados Unidos ele está cometendo erros que sociedades do passado cometeram e os Estados Unidos está propício a morrer. Ele falou que os Estados Unidos está matando o dólar, está acabando com a moeda. E a única coisa que mantém os Estados Unidos no poder é o dólar. Então, como a gente deve lidar com isso? Como a gente pode olhar para o passado para não cometer os mesmos erros? Só outra pergunta, vai fazer 3 milhões de dólares. Que é o seguinte, a gente chama de filosofia da história, né, dentro da academia. É de se você pode olhar no passado, encontrar traços de comportamento humano, de alguma maneira, que continuam, e você pode, não que prever, mas entender o resultado que vai dar. No início do século XX, a gente teve vários autores que trabalhavam com isso, né, tal, lançando essa perspectiva de filosofia da história. Hoje já não querem muito isso. Eles acham que não tem como você conduzir. Entretanto, um deles foi lançado em português há alguns anos, é o Christopher Dawson, um historiador católico, bem interessante. E ele trabalha com essa perspectiva de civilizações. A ideia é o seguinte: a civilização cresce, ela tem valores, poder, conquista e tal, e chega um determinado momento que ela começa a se destruir por si mesma, que é essa referência que você fez aí do Vladimir Putin. Uma delas, essa questão do enfraquecimento financeiro. Né? A riqueza o Império Romano, por exemplo, ele cresceu muito e ele cresceu por conquistar a terra. Chegou um momento que ele não tinha mais o que conquistar. Né? E ele começou a se esfacelar. Forças exteriores, por exemplo, no caso do Império Romano, as fronteiras foram quebradas, os bárbaros entraram. Primeiro eles se assumiram como romanos e depois eles passaram a tomar o poder. Os últimos imperadores romanos, por exemplo, não eram mais romanos, eram bárbaros. Que ficaram lá. A questão da promiscuidade. Em Roma teve muito isso, a Constantinopla teve isso também, a questão da promiscuidade, o pecado, isso desfaz tudo. A Babilônia teve isso também. Então, o pessoal que trabalha com essa questão da civilização, ele fala, olha, tem certos valores e dá para ver. O que o Vladimir Putin falou isso aí é correto. No caso dos americanos, eles foram constituídos enquanto nação, com valores da liberdade, do livre mercado, do poder, né, da questão das ideias, da liberdade das ideias, e hoje eles estão indo contra isso. A universidade hoje é um local onde não pode se pensar diferente. O livre mercado é questionado o tempo todo. E aí trouxe outros valores para a questão do assistencialismo, né? Então, muita gente sendo protegida, entre aspas, pelo Estado, poucos trabalhando, isso aí vai uma hora que vai acabar. Não tem como se sustentar. E é o que aconteceu na história. O Durozel, Émile Durozel, que era um historiador francês, ele fala assim, o livro dele mais famoso é Todo o Império Perecerá. Mostra isso também, como que as nações poderosas vão caindo com esses valores, esses conceitos aí, todos. É muito interessante, né? Quando falamos, pastor, assim, num modelo econômico capitalista, né? Nós sempre estamos buscando evolução e formas mais eficientes de fazermos certas coisas. Se você pensar, por exemplo, na parte de fazenda, onde você tinha pessoa que fazia na mão, hoje em dia você tem aqueles tratores que fazem o trabalho de muitos de uma vez. Nós estamos caminhando assim, passos largos que a inteligência artificial, né, está tomando conta e se torna uma preocupação para muitos. Aonde você vê a inteligência artificial chegando e como que você vê ela, o dano ou a influência que ela vai ter na sociedade e como ajustarmos para isso, olhando a história, né? Porque já aconteceu outras vezes, então como que você vê a humanidade se assimilando com isso? Olha, particularmente, eu sou muito otimista em relação à tecnologia. Assim, muitas coisas que tem por aí. Então, eu vejo como um aspecto positivo. Você deu o exemplo da fazenda aí, né? Pela manhã, com esse problema do telefone, eu e meu tio estavam conversando sobre como era telefonar no passado. Você sabe como é que era? No passado, por exemplo, para fazer um telefonema interurbano de uma cidade para outra, ou você pagava muito caro do seu telefone, mas no Brasil, no caso, né? Nem todo mundo tinha telefone no Brasil, porque era caro, ou você ia no posto telefônico, na fila, e lá você comprava o crédito e telefonava para a pessoa, né?
Já não é da minha época, não. Não, era completamente... Você é no do orelhão. Sim, o orelhão... isso você tá falando do orelhão. Não, é um posto telefônico. Já veio depois, né? Não, isso é antes. O orelhão, o orelhão é diferente. tecnologia nova. Ele vai ser colocado na rua e você usava a ficha. Por isso que isso em português uma expressão caiu a ficha, né? É que quando você colocava a ficha, às vezes a ligação dava ou às vezes não. Aí caiu a ficha, atende. Aí você ligava, era 3 minutos. Aí depois passou a ser um cartão. Por que mudou isso? Rapidamente a questão da história do Brasil. As telefônicas no Brasil eram extremamente estatais, pertenciam à Telebrás. Quando a pessoa comprava um telefone, obrigatoriamente ele comprava ações da Telebrás para financiar a empresa. Então era muito caro, era o preço assim de um automóvel. Pessoas ricas no Brasil tinham 3, 4 telefones, era assim, milionário. Tinha que colocar no imposto de renda as linhas telefônicas que tinham. Uau. Quando veio a privatização e a popularização do telefone, aí caiu. Aí as pessoas puderam ter mais linha telefônica e tal. No caso do Brasil, ainda demorou um tempo, que os primeiros celulares começam a surgir em 91, só vem em 96, 97 que começa a popularizar. Né? E aí hoje a gente tem uma tecnologia assim, tudo está no celular, você pode ligar, né, transmitir mensagens. E, por exemplo, eu tenho na minha casa um telefone fixo, que eu não sei o número, que eu nunca usei. Mas quando eu me mudei para Imperatriz em 1981, nós tivemos que alugar uma linha telefônica, porque não tinha condição, nós não tínhamos condição de comprar e a mulher alugava. Ela tinha mais 2 e ela vivia de renda disso. Era a renda dela, era esse aluguel. Então, eu contei essa história para dizer o seguinte: a tecnologia, ela no primeiro momento, ela vai desestruturar, ela tem um aspecto disruptivo. Né? Tem um economista austríaco que ele fala sobre isso, a questão da disrupção. A primeiro momento quebra, perde emprego e tal. Na época da Revolução Industrial teve um movimento ludista, né? Que era ludens, brincadeira. Eles quebravam as máquinas porque queriam que as pessoas voltassem a trabalhar com tecidos como era antes, porque tinha tirado emprego de algumas pessoas, alguns artesãos. Hoje a gente está vendo isso em relação à inteligência artificial. Muita gente está com medo e tal, mas eu entendo o seguinte, se eu for olhar a questão histórica apenas, a disrupção vai tirar emprego de muita gente, mas as pessoas que souberem usar a inteligência artificial, elas vão ser empregados. O engenharia de prompt hoje, que é quem sabe usar a inteligência artificial, é um emprego hoje em alta. Você tem que saber controlar ela, né? Como conduzir a inteligência. Não é só ChatGPT, né? Como é que é? ChatGPT. GPT, que vocês falam aí. Escreva para mim um livro sobre finanças. Ele não vai fazer isso. Você tem que saber como conduzir. Então... Ele até vai, mas você vai ter que saber vetar a informação. Exato. Não, e ele é muito progressista também. E no meu caso, assim, muitos adjetivos, ele adjetiva muito texto. Você tem que saber conduzir ele para o que você quer. Então, vai acontecer isso. Muita gente vai perder emprego no primeiro momento, mas a sociedade vai se organizando isso e vai ser uma coisa integrada. Porque o celular, quando ele surgiu, muita gente tinha medo. Tem gente até hoje que só usa o celular aqueles sem chip, porque tem medo de qualquer coisa, smartphone e tal, mas... E aí o medo da inteligência artificial, nós temos eu acabei de terminar uns meses atrás o livro do Elon Musk. É um livro muito interessante, né? Porque ele já tem uma teoria de conspiração, que muita gente vai falar, muito grande sobre inteligência artificial, porque ele acredita que ela foi entregue ao público muito rápido, sem primeiro eles terem um antivírus, né? Sem ter um controle sobre isso, porque hoje a inteligência artificial está num ponto que ela está aprendendo sozinha. Ela está se desenvolvendo sozinha. E quem criou? Porque se você olhar o governo da Califórnia, né, lá tem um vírus chamado Woke Virus, né, o vírus Woke. E se você ver o que está acontecendo no estado da Califórnia, você vai ver que é um vírus completamente destrutivo. Né? Se o povo tem medo do corona, eles vão ficar muito mais atentos ao Woke Virus. Né? Isso que o que estava acontecendo dentro do Twitter, por exemplo, né? Que ficou claro que eles manipulavam informação, eles bloqueavam informações de quem era conservador, era uma empresa completamente esquerdista e que se falava que tinha ali o freedom of speech, mas não tinha, né? Que o freedom of speech é a liberdade de expressão. Então, a inteligência artificial é um pouquinho diferente do que as outras tecnologias que surgiram, porque ela pode sim se tornar uma arma, ela pode ser manipulada também, porque quem criou isso é esquerdista, é progressista.
Então você pode ver, se você começa a ouvir, se você conversa com o AI ali, você vai ver que os pensamentos daquele AI é completamente progressista. Então você não vê isso como um perigo, você não vê isso como talvez uma arma, porque muita gente vai usar isso para não pensar. Eu acho que é uma forma, mais uma vez, a gente deixar o Estado pensar pela gente, né? Eu acho que é mais uma arma que esse governo, especialmente que hoje em dia, né, com essa democratização, pode utilizar para influenciar ainda mais o pensamento das pessoas. Não, eu sou mais, eu sou o que a gente considera, nos Estados Unidos vocês chamam de libertarian, né? O libertário, o cristão libertário. Para mim, tudo que o Estado põe a mão, a gente tem que desconfiar, se ele for utilizar, porque o Estado em si, a própria Bíblia fala, você citou o Apocalipse, ele é a besta do Apocalipse. Ele é uma estrutura contrária a Deus. Quando o Estado ele se juntar com a religião falsa, ele vai perseguir a igreja. É uma questão bíblica, isso aí não tem notório para a gente saber. Com certeza a gente tem que temer, porque qualquer tecnologia ela pode levar à morte. Quando surgiu a energia elétrica, iluminou, nós estamos aqui usando o estúdio com energia elétrica. Mas ela pode matar. Se você não souber usar, ponha um garfo, né, um fork lá na tomada, você vai morrer, tomar um choque. A gasolina também, você pode matar alguém jogando. Toda nova tecnologia, ela tem o seu potencial destrutivo. As IAs é algo bem diferente do que a gente pode imaginar, porque só a ficção científica imaginou isso, né? Computadores inteligentes para você poder saber a realidade, não é como nos filmes de ficção científica, né? Computador, me conte isso. Aí o computador fala lá. Já teve o caso de inteligência artificial que aprendeu a conversar, inventou uma língua para conversar com a outra inteligência artificial para as pessoas não saberem o que eles estão falando, né? Uma delas aí aprendeu a xingar, coisa que não era possível, quebrou a programação, né? A gente não sabe todas as coisas, mas eu sei duas coisas que são importantes. Primeiro, dentro da soberania de Deus, ele não vai nos deixar destruir por qualquer tecnologia. Nenhuma delas vai nos destruir. Se houver qualquer perseguição, crise, dentro do poder de Deus, a gente como igreja vai saber lidar com isso, né? E em segundo lugar, toda tecnologia que surgiu, ela tem esse potencial negativo e positivo, e o ser humano, se ele souber, vai poder se adaptar. A câmera que não está nos filmando aqui para esse podcast é uma grande bênção. Mas a China está usando as câmeras para controlar as pessoas. Então vamos deixar de usar câmeras por isso? Não vamos deixar. A grande questão que eu quero que você esteja ouvindo esse podcast é o seguinte: não vamos deixar o Estado nos controlar. Porque ter câmera é bom. O problema é o Estado ser o único que vai ter a câmera. Que vai ter acesso. Entendi. Cara, eu fico chocado, né? Porque você vai ouvindo, né? Por exemplo, esse negócio da câmera na China é interessante, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Mas ela pode sim ser utilizada da forma que quiser. Mas eu acredito, ela pastor, pode nos proteger. Você pode proteger. filmar uma operação do governo, ela pode transmitir uma mensagem para outras pessoas. A internet, por exemplo, ela tem muita coisa. Tem muita pornografia. A maioria das pessoas usa pornografia. Uma pesquisa foi feita aí, esses vídeos on demand que a gente tem na internet, grande parte da tecnologia foi feita por causa dos filmes pornográficos. As pessoas que dedicam lá puderam colocar, hoje a gente tem esses vídeos rápidos por isso. Mas o vídeo rápido hoje você transmite o evangelho, você prega, faz uma live. Países onde é proibido acessar, a pessoa vai na Deep Web. Eu estava falando antes do podcast, né? Na Deep Web você tem lá um site onde tem a Bíblia em várias línguas, em países que são proibidos de ler. Tem árabe, chinês, norte-coreano, né? Tem lá. A pessoa entra e está lá na Deep Web. Eu acho que cada vez mais, pastor, não é uma opção para o ser humano não se educar. Sim. Eu acho que antigamente, né, tinha muita gente que passava a vida inteira sem aprender a ler, sem aprender a escrever e ainda tinha chance de ir pro céu, né? Tipo assim, eu acho que hoje se o cara não focar em aprender, se blindar com a palavra, ele vai ser facilmente manipulado e cada vez mais vai ficando difícil. Na área de vocês aí do business, do negócio, qual que é o grande capital? Não é o capital financeiro, é o capital intelectual, o que você conhece. Você vai contratar o cara e fala assim, ele sabe fazer isso? Então, contrato. No caso do reino de Deus, a mesma coisa. O desafio para a gente poder conhecer e conhecer a palavra de Deus. E nós estamos aqui numa época, gente, que é inimaginável. A nossa geração tem à disposição tudo o que você quiser de conhecimento da palavra, de tudo, de Bíblia. Por exemplo, eu posso ter acesso a um livro, por exemplo, no século XIX foi traduzido no livro
que é todos os escritos dos pais da igreja, pelo Philip Schaff, né? Era um suíço. Esse hoje está em PDF na internet. Antes, para ver ele, você tinha que ter uma biblioteca, um livro de 18 volumes. Hoje ele está na internet, eu posso mandar ele para você pelo WhatsApp. Então as pessoas, eu queria saber o que o Agostinho falou, do que João Crisóstomo falou, os pais da igreja. Mas eu não tenho acesso ao livro dele. Não, hoje tem. Na Amazon... É uma opção ficar ignorante. Na Amazon, essa coleção está no Kindle ilimitado por zero. Você baixa lá e lê. Os livros dos reformadores, tudo de graça. Então, não podemos ficar para trás. Nós temos que saber. O crente hoje, ele tem à disposição uma biblioteca que nenhum dos grandes pregadores do passado teve acesso. E outra coisa, pastor, é o Evangelho. O Evangelho, né? O Novo Testamento, por exemplo, a gente estava conversando antes da gente começar a filmar, ele não é preto e branco como no Velho Testamento. No Velho Testamento ele era formado por leis, né? Então, o Novo Testamento já é um pouco diferente. Outras religiões falam que os cristãos são muito tolerantes, né? Então, por exemplo, nós tivemos um episódio aqui recente nos Estados Unidos onde eles queimaram várias bíblias na frente do Planalto e existe um cara, um influenciador famoso, que ele é... Qual que é a religião dele? Islâmico. Ele é islâmico. Ele fala assim, cara, se isso fosse feito com o Corão, né? O mundo ia acabar. O pau ia quebrar, entendeu? Então, por que o cristão é tão tolerante e deixa essas coisas ser impostas e outras religiões que estão até menores do que o cristianismo têm muito mais influência nessa sociedade hoje? Primeiro que a posição cristã em relação a ser perseguido ou queimar a Bíblia está correta de a gente não matar ninguém. Jesus não chamou para a gente fazer isso. Uhum. Né? Se acontece isso, porque o grande poder do evangelho é da persuasão, de conquistar corações. Jesus nunca chamou a igreja para pegar armas e conquistar a alma das pessoas, conquistar a mente dele através do poder bélico. Porque isso é passageiro. Um governante governa 40, 50 anos com o seu autoritarismo, ele morre e o império que ele construiu caiu. Mas o governo de Cristo nos corações humanos é através da história. Quando o Islã faz isso, quando as religiões fazem isso, desse radicalismo, a gente acha que é porque eles têm poder. Mas justamente o contrário, eles não têm poder e por isso que eles têm que usar essa força física. Nós conquistamos as pessoas... Nós conquistamos as pessoas pelo coração. O poder maior é nosso. Pensa naquele... cara brabo que faz bullying na escola, ele faz aquilo para assustar, ele, sabe, grita, mas na hora que você luta contra ele cai. Não é sinal de força, é sinal de fraqueza. Se eles não fizerem isso, eles não vão conquistar o coração de ninguém. Entendi. Então, é como a gente sempre fala, né? O evangelho é tudo através do amor. Né? E o amor é um conceito muito difícil de aplicar. Você tem que amar a pessoa, você não precisa gostar dela, entendeu? Então, exatamente. E aí você vê o seguinte, se no cristianismo, onde conquista os corações, a verdade do evangelho é poderosa, você tem uma geração de gente crente, a segunda geração já não começa a ficar crente, depois a terceira já abandona a igreja, imagina numa sociedade onde tudo tem que ser obrigado na base da espada. As pessoas realmente vão ser convertidas? Não vão converter. Não vão converter. Aqui na América, essa região da Nova Inglaterra aqui, houve um grande desavivamento, muitas igrejas, mas passaram algumas gerações, ficaram fracas. Né? Aí daí a gente fica pensando assim, o cristianismo tem muita denominação. Você não imagina o que tem no Islã. Um Islã sincrético. Na África lá, eles fazem esse sincretismo com as religiões africanas, no Oriente Médio, as várias linhas de interpretação do Islã, e eles estão lá se matando entre elas. Eu não estou vendo ainda nem um batista nem um presbiteriano brigando aí, furando ele com a espada. Não tem. Tem denominações que chamam a gente de primo, né? Que não chama a gente nem de irmãos, né? Que são primos. Mas é brincadeira, a gente não tá... Lá não. E vocês acham que aqueles corações realmente creem naquilo? Não creem, são pressionados. Mas tem denominações que fazem sim, que aí volta, né? Eu falo que eu não gosto de religião. Eu realmente, se a gente olhar na Bíblia, Jesus Cristo, ele mesmo não gostava muito de religião, porque ele pegava esses religiosos, esses fariseus que eram mestres da lei, e ele meio que quebrava o pau com eles. Então eu vi que você fez uma cara assim sobre... Não, porque eu lembrei que é um trecho do meu livro, o primeiro livro que eu escrevi, Teologia Essencial, eu tenho um quadrozinho da diferença da religião e do evangelho. Uhum. A religião fala, faça, o evangelho diz, creia. A religião fala assim, se esforce.
No evangelho você tem a graça de Deus. Na religião você tem siga o líder. No evangelho você tem siga a Cristo. Então, a religião, com certeza, o sistema religioso é fadado ao fracasso. Nós cremos no poder do evangelho, poder da palavra de Deus. Amém. Pastor, nós falamos desse aspecto muito tolerante, né, do cristianismo, mas também tem um conceito na sociedade que o crente ou que o cristianismo é intolerante para o perfil de certas pessoas. A minha pergunta para você é o seguinte: a igreja, hoje em dia, tem um movimento, aqui nos Estados Unidos pelo menos, que chama Black Wall Churches, que são igrejas de parede preta, onde você cria um ambiente um pouco mais moderno para atrair mais jovens. Então, a minha pergunta para o senhor é o seguinte: igrejas atualmente, aonde que, como mais ou menos a pergunta com as minhas filhas, né? Aonde que a gente chega num limite aonde certas coisas são permissíveis porque nós precisamos focar nas gerações mais novas, e aonde que a gente marca a linha que daqui não passa? Como que você vê essa dinâmica? É interessante, no Brasil tem isso também. Aí tem lá as igrejas que são chamadas Church. Bethel Church, Base Church, lá na Palmas tem esse negócio. No Brasil já tem um estilo musical dentro da igreja chamado worship. Isso, eles falam isso. Em inglês mesmo? Tudo em inglês, usa em inglês. E aí, como você lembrou, Vitor, não tá nada mais novo do que uma heresia velha. Isso aí surgiu nos anos 60, com um cara lá da Califórnia, o Donald McGraven. Ele falava sobre a questão das igrejas sensíveis ao visitante, né? Aí ele falava que a igreja tinha que se adaptar. Ele usava um termo bem complicado da época, que chama conceito das unidades homogêneas. Por que a igreja não está crescendo? Por que a igreja não cresce? Porque tem muita gente diferente. Vamos fazer uma igreja para o surfista, uma igreja para Bola de neve. uma igreja para os empresários, uma igreja para os negros e tal. Aí começou a tal como modelo mesmo uma segregação. Aí isso vai se adaptando, né, foi crescendo e chega nesse movimento novo. Interessante que, no caso do Brasil, a crítica que faz a igreja de denominações históricas, como a minha igreja presbiteriana, a igreja batista, eles falam assim: não, é uma igreja que importou os hinos americanos, é uma igreja totalmente americanizada, não é contextualizada no Brasil. Isso que a gente vai falar daqui a pouco. Aí vem essa nova igreja, esse movimento de worship, de base church, de não sei o que church, totalmente americanizada. Tudo que acontece aqui acontece lá. Então, aí, diretamente à sua pergunta, esse desafio da igreja de se contextualizar com a cultura ou manter a tradição é algo muito complicado mesmo. Não é fácil de resolver. Porque a gente vive uma tensão. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Exato. A igreja ela não pode abrir mão de certos valores, de certas tradições, porque isso foi o que Deus nos colocou. E a gente tem que saber a contextualização, entender como que a gente pode chegar na cultura. Na aula lá da igreja eu lembrei o caso lá da Índia, do Stanley Jones. Stanley Jones começou uma igreja na Índia e ele levou a igreja, importou a igreja do modelo inglês que ele tinha, né? O banco, o púlpito e tal, e o indiano não se adaptou. Aí ele pegou visitando, lá tinha os sadhus, que eram santos indianos, que eles vão ensinando de vila em vila. Eles chegam numa tenda, sentam no chão e passam a ensinar. Ele olhou aquilo e começou a fazer daquela maneira, falando de Cristo. E a igreja encheu de gente. Tá? O que ele feriu? Ele feriu ali um aspecto que não é importante. Né? A gente usa, na questão do culto, aquilo que é essencial e aquilo que é periférico. Né? Então, o grande lance é isso aqui. O que é periférico? O que faz parte da essência da adoração e o que não é? Por exemplo, banco não faz parte, microfone não faz parte, né? E aí a gente vai nessa tarefa. Eu acredito, por exemplo, respondendo agora diretamente, essa questão dessas igrejas church, eu acho que é uma contextualização errada, porque você não pode adaptar tanto assim, porque isso não vai atrair ninguém de fora. Isso só vai agradar crente que quer uma igreja bagunçada. Você não vai ver tanta gente não crente entrando na igreja porque a sua igreja é parede preta ou alguma coisa assim. Isso é para o crente que quer ter uma coisa meio bagunçada assim, dentro do culto, né? Mas até que ponto? Porque a gente voltando ao contexto da câmera, né? Que ela pode ser usada por bem, pode ser usada por mal, tecnologia e tal. Hoje nós temos ferramentas que 30 anos atrás não tínhamos. Hoje é muito comum. Por exemplo, lá na nossa igreja você viu que nem o seu clicker funcionou, porque a gente não tem o hábito de usar isso e tal. E as igrejas, esses Black Wall Churches são muito mais modernas. Tem
Você está assistindo o culto e tem 2 televisões ali já mostrando o culto ao mesmo tempo, é online. É uma estrutura totalmente diferente. Entendi. E organizada. Mas aí o seguinte, por exemplo, minha igreja é bem menor. Minha igreja é uma igreja menor, uma igreja que já está com uma idade certa avançada. Tem certas coisas que eles não sentem falta, mas, por exemplo, eu sinto falta, porque eu conheço outras igrejas que têm. Então, a que ponto a gente se moderniza? Porque, por exemplo, igrejas no passado não tinham ar-condicionado. Eventualmente, as igrejas hoje têm ar-condicionado. E a gente não consegue imaginar uma igreja sem ar-condicionado hoje, né? As igrejas antigamente não tinham microfone, a acústica da igreja era feita toda daquela forma. Hoje, você não me imagina uma igreja sem microfone. Então, o senhor acha que é errado pelo fato de eles estarem fazendo para tentar atrair pessoas. É quando você muda a essência. Quando você muda a essência. O fato de eu ter um microfone ou não, o banco, por exemplo, banco é uma inovação na história da igreja. Só vai surgir bancos na história da igreja no século XIX, para todo mundo. Século XIX. Até então, todo mundo assistia o culto em pé. Se você pegar um filme antigo de Lutero, por exemplo, tem um clássico de 1953, preto e branco, que é um dos melhores filmes sobre Lutero. Você vai ver que todos os cultos que aparecem, as pessoas estão em pé, assistindo, ouvindo ele pregando e tal. Como é que começa o banco do século XIX? Para as pessoas mais ricas que chegavam, aí eles alugavam o banco, era uma das formas da igreja ter renda. Aí, com o passar do tempo, aí outras pessoas requeriram ter banco também. Então, esses bancos eram no começo, lá sentado na frente, as outras pessoas assistiam. O culto era mais curto do que nós temos hoje a tradição, né? E aí eles sentavam. Aí, com o passar do tempo, quando os missionários chegaram no Brasil e tal, aí popularizou todo mundo ter banco. Até a igreja romana também passou a ter banco. Eles não tinham. Então, o banco já é uma inovação, mas hoje ele já está ultrapassado. Uhum. Por que tem que trocar o banco pela cadeira? Só conforto. Conforto, facilidade. Mas assim, ele mudou alguma essência da adoração? No caso, por exemplo, eu vou falar sobre, por exemplo, até o uso de slide. Eu uso slide na minha aula, mas não gosto de usar na pregação. Por quê? Na minha experiência, quando você está pregando, quem prega, ele está sendo usado por Deus para falar o coração das pessoas. E ele não pode ser... Didaticamente, o slide é para você controlar. Eu vou falar aquele tópico, não posso fugir dele. Uhum. Eu posso até falar de outras coisas, mas eu vou voltar para aquilo. Na pregação não pode ser assim. Porque Deus pode direcionar você a falar sobre algo que aquela igreja necessita. Uau. O poder de Deus vai alcançar ali. Às vezes, é o meu caso. Tem gente que gosta de escrever o sermão todo. Meu pastor em Brasília faz isso. Mas mesmo assim, ele consegue ser usado por Deus falando coisas que vão aplicar. Eu gosto do esboço menor. Tem pregadores que nem esboço usam. Ele tem a sequência, mas ele vai sendo conduzido por Deus. Então, por exemplo, o que eu entendo de coisas sendo usadas é aquilo que vai desvirtuar da direção da palavra de Deus. Ele vai trazer mais sensação de entretenimento ou vai me direcionar para o conteúdo bíblico mesmo? Entendi. Então não é função da igreja, por exemplo, você atrair mais pessoas, você fazer coisas que possam atrair mais pessoas, né? Então essa não é a função da igreja. Não. A função... Primeiro, o que é o culto? A gente tem que entender teologicamente o que é o culto. O culto é uma convocação santa que Deus faz através dos presbíteros, dos pastores da igreja, para que o povo santo de Deus venha se reunir e em conjunto ser encorajado pela fé, ser confrontado pela palavra e alcançar perdidos. No culto, há um encontro onde eu falo com Deus através das orações dos cânticos e ele fala comigo através da pregação. Quando Deus está falando comigo, por exemplo, até por isso que até a pregação ela tem que ser algo que não vai me levar a entretenimento. Eu posso usar uma coisa engraçada? Posso, mas a pregação vai ser só isso. Ela pode ser só, que é um problema no meu caso, da minha tradição presbiteriana, ela vai ser só uma aula, não pode ser só uma aula, porque ela tem que transmitir o conteúdo, a emoção, eu tenho que chamar a pessoa à responsabilidade, né? Então tem que ter esse equilíbrio. Ela não é só uma transmissão de um conteúdo teológico, conteúdo acadêmico, ela é vivo, ela tem que ser vivo, né? Por isso que o pregador ele tem que buscar. E aí, porque se fosse assim, o pregador poderia ser um grande professor, mas não é. Às vezes você tem um pregador que nem é tão preparado teologicamente, mas ele acerta o alvo. Eu tô fazendo essas perguntas, pastor, porque, por exemplo, eu fui num evento chamado Poder de Network aqui, ano passado. Poder do Network aqui. E o organizador, o nome dele é Bruno Avelar. Foi um evento para empresários sobre network. Eles estavam fazendo muita venda de curso e tal, óbvio, né? Mas teve muita coisa boa ali. Vários palestrantes, tinha várias pessoas. O Janguier Diniz estava lá.
várias pessoas que são empresários de muito sucesso no Brasil. Não lembro o nome de todos. E, como sempre, né, todos esses caras usando a Bíblia num contexto de prosperidade, né, como sempre, e salvação. Eu achei muito bacana, eu achei isso interessante, porque eu falei, cara, é um jeito de honrar a Deus, né? Na minha visão, eu uso isso muito na minha empresa. Eu falo sempre de Deus em todas as palestras que eu falo. E, no final, o pastor André Valadão pregou. E o pastor André Valadão, e isso me chocou muito, porque eu vou te fazer essa pergunta, porque é um follow-up do que você conversou na terça-feira. Quando você estava analisando as cartas paulinas, você falou que o pastor tem que ser, não era a palavra humilde, ele tem que ser modesto. Ele tem que ser modesto. Nós temos vários exemplos. Tem um pastor que eu gosto muito da pregação dele, que é o Joel Osteen. Ele não sei se você conhece, é um pastor grande. Nós temos o pastor da Elevation Church, Christian Furtick. Yeah. E nós temos também, lá no Brasil, nós temos o André Valadão, que são caras bem grandes, tem um público muito grande. E, consequentemente, a igreja produz muito dinheiro. E eles são pastores muito prósperos financeiramente também, né? Alguns têm alguns business por fora, alguns negócios por fora, escrevem livros e tal, mas a gente sabe que a maior fonte de renda deles é ali. Porque são pastores o tempo todo, full time, né? Que a gente chama aqui nos Estados Unidos. Só que essa pregação sua me fez refletir sobre algumas coisas. Porque lá nas cartas paulinas você fala que... Você não, né? Paulo fala, você estava nos contando, que o cara, quando ele decide ser um pastor, ele tem que abdicar de várias coisas, né? Então, se o cara... Por exemplo, algumas igrejas, quanto mais eles crescem, mais eles produzem. Mais financeiramente. Então, às vezes, o motivo agora já está distorcido, porque ele está pegando mais membros, ele está transformando vidas, ganhando almas para Cristo, mais porque ele tem um benefício financeiro também, mas, ao mesmo tempo, ele não deixa de influenciar essas pessoas, porque o que ele está falando não é heresia. Ele está ditando a Bíblia, ele está impactando mais pessoas, milhares de pessoas, de uma escala muito grande. Então, como a gente não é julgar, mas é certo, é errado, como a gente, como cristão, deve se blindar contra isso, porque tem muitos pastores fazendo muito dinheiro e eu pessoalmente não vejo nada errado com isso, pelo fato, o cara tá fazendo um bom trabalho, ele deve ser bem remunerado, por que o pastor tem que ser pobre? Mas aí eu vi esse texto e fiquei assim intrigado, queria saber, ouvir um pouco mais. Nós vamos ver depois na segunda carta a Timóteo que Paulo vai falar que o evangelho não pode ser fonte de lucro. A modéstia, quando Paulo fala lá, é o seguinte: eu não posso usar a minha posição como pastor para ter fonte de lucro. A gente falou anteriormente que a religião tem isso. Eu, como pastor, eu posso falar para a pessoa assim: irmão, olha, estou passando dificuldade, dá uma oferta aí e tal. O cara, $10.000, sabe? Uhum. Essa manipulação. O Gustavo Cerbasi, que é um cara que fala muito sobre a questão de finanças pessoais lá no Brasil, ele usa o conceito seguinte, que tem o status e tem a riqueza. Status é o cara que quer aparecer para todo mundo. Ele compra um iate, coisa. Riqueza são coisas que você tem para sua vida, que vão uma viagem, um carro bom, tal, que vai te suprir. Tem gente que às vezes é modesto no sentido financeiro, que é rico. Tem gente que tem status, mas é pobre. Eu, no serviço público no Brasil, conheço muita gente que trabalha lá comigo, que tem status, ele é um alto servidor público, mas é extremamente pobre. Ele vive de empréstimo, sabe? Uhum. Então, quando a Bíblia fala sobre a modéstia, é a vida equilibrada. Tanto modéstia no vestir, modéstia na questão da vida financeira. Porque o cara que vive atrás do status, ele desperdiça dinheiro. Ele vai fazer uma festa no final de semana, onde todo mundo vem, vai no iate dele, ele gasta com aquilo para mostrar para outras pessoas o que ele tem. O Richard Foster, no livro dele sobre dinheiro, bíblico, ele fala o seguinte: as pessoas gastam o dinheiro que eles não têm para agradar pessoas que eles não gostam, para viver uma vida que eles nem trabalham para isso. Então, modéstia é isso. Eu não sou contra, por exemplo, o pastor ganhar bem, porque, por exemplo, ele está cuidando de uma igreja grande. Tem igrejas no Brasil lá que são muito grandes. Falo da minha denominação, igrejas grandes. O pastor lá recebe muito bem. Às vezes tem pastor que recebe 30 mil, 40 mil reais, né? Até mais um pouco. Mas ele cuida de... Ele é tão responsável por aquilo, é tanta coisa que ele tem, que aquela remuneração é para justamente ele ficar full time. Cuidar daquilo, né? Tempo integral. E dá a ele uma tranquilidade para a vida da família. Porque, caso a vida pastoral bíblica mesmo, é instável. Ele está bem no momento... Outra hora ele não tá, a igreja passa uma dificuldade de visão. Ele tem que ter esse respaldo mesmo. E eu concordo, eu acredito que eles devem sim ser bem remunerados. Sim. Mas, por exemplo, o pastor André Valadão, como exemplo aqui, eu vi, ele posta diretamente vídeos dentro do Rolls Royce dele e tal.
Eu não sei se... Hoje ele mora nos Estados Unidos, né? Mora em Na Flórida. Orlando, E, então, eu fico assim, mas ele fez por onde? Ele fez por onde? Eu não vejo nada de errado com isso, mas esse texto me questionou. E aí eu falo assim também, e aí tem pastores que não são full-time, mas também não tem uma congregação daquele tamanho. Então no mundo espiritual, na sua forma de ver, porque como a gente mede sucesso de uma igreja? Como a gente faz essa medida? Eu como membro, como eu sei se eu estou numa igreja que está prosperando? Né? Como que eu sei se eu estou numa igreja que está crescendo, que está no caminho certo? A gente só tem que focar na palavra ou tem outras coisas que a gente deve analisar também? Essa é uma pergunta fácil e difícil de responder. Primeiro que é fácil, porque a Bíblia diz que é sucesso. Citando João Calvino, ele fala o seguinte: Deus exige não sucesso para o obreiro, mas exige fidelidade. Uma igreja bem-sucedida é uma igreja que é fiel. Se Deus vai dar o crescimento numérico, é uma coisa consequência de vários fatores. Da liderança do pastor, do trabalho e tal. Mas o ponto final é a questão da fidelidade. Deus vai requerer dos pastores, não é que se eles tiveram uma igreja de 1.500 membros, muitos missionários no campo, mas se eles foram fiéis. Fiéis à palavra de Deus, àquilo que Deus ensinou, aquilo que deve ser propagado. E eu vejo muita igreja que é assim, ela é fiel e Deus vai abençoando. Lá em Atos, você vai ver o seguinte: o Senhor acrescentava as pessoas da igreja e eles continuavam sendo fiéis. Então, é isso, é ser fiel. O sucesso da igreja é a fidelidade. Porque, mas a minha igreja... Olha só, Vitor, veja, igrejas passam por divisões, por grande confusão, e aí a gente enfraquece na fé. Às vezes vem alguém e fala, dá uma profecia, olha, você vai ser curado, a pessoa não é curada e morre. A pessoa tem que ser firmeza na Mas palavra. Fiel à palavra ou fiel à igreja? Fiel à palavra de Deus. Porque por exemplo... O pastor tem que ser fiel à palavra, a igreja tem que ser fiel à palavra, o crente tem que ser fiel à palavra. Vou citar aqui uma frase que a gente sempre fala na igreja presbiteriana, na minha igreja que eu sou pastor, quando o cara vai ser membro. Aí ele vem e fala o seguinte: você promete submeter a liderança dessa igreja enquanto ela for fiel à palavra de Deus? Quer dizer, eu estou ensinando ao novo membro o seguinte: olha, eu como liderança posso errar, eu posso errar a palavra de Deus, e você tem que ser fiel a mim enquanto liderança, enquanto eu estiver subordinado à palavra de Deus. Entendi. Então, por exemplo, porque tem muitos pais, né, muitas pessoas que procuram igreja porque essa igreja tem um ministro tem uma estrutura muito boa, eles têm grupo de crianças e de jovens e de homens. A pessoa, quando está procurando uma igreja, ela deve olhar por esse lado, o que faz, porque, por exemplo, eu vejo muitos amigos meus falando, não, eu acredito em Deus, mas eu não vou na igreja, não. E aí eu fico assim, cara, como que eu vou responder isso, né? Porque a Bíblia fala que a gente precisa da igreja para ela edificar o lar, porque você tá num ambiente, a gente fala disso no business, né? Você tem que estar num ambiente saudável para você crescer e prosperar e tá lá. Né? Então você precisa estar no ambiente da igreja com pessoas que pensam iguais para você. A Bíblia fala de afiar o machado, né? Uhum. Mas como que o cara escolhe essa igreja? Se ele tá entrando, ele escolhe ou é assim, o Deus vai levar ele num lugar? É complicado. A gente escolhe, né? A igreja a gente escolhe, não é? A grande questão aqui é o seguinte: você é um adorador ou você é um consumidor? Se você é um consumidor, eu vou pegar o cardápio. Eu gosto de cultos animados. Check. Aí você vai botando a tabela do lado. Eu gosto de cultos animados, então igreja presbiteriana não vale. Check. Eu gosto de ensino mais light. Aí você vai marcando. Check, check, check. É a ideia do consumidor, do cliente. Eu vou escolher a igreja pelo que ele pode me oferecer. Na hora que ela não me oferecer nada, eu check, troco, vou para lá. Deus nos chamou para adorá-lo. O primeiro chamado do homem é a adoração. Qual é o fim principal do homem? Adorar a Deus. A adoração envolve serviço. Quando a pessoa fala assim, eu vou para a igreja se ela tem um bom ministério de criança. Irmão, se a igreja que você congrega não tem um bom ministério de criança, seja o servo que vai ajudar a igreja a ter um bom ministério de criança. Esse é o motivo bíblico mesmo. Eu vou para a igreja, ela não tem um bom louvor. Então eu vou ser o servo que vai ajudar ela a ter um bom momento de louvor, um bom ensino. A igreja não tem um estacionamento organizado, então eu vou à igreja para organizar, entendeu? Se você é um adorador, essas questões não são importantes. O importante é você servir, porque a gente com a mentalidade de servir vai ajudar o reino de Deus. Agora, com o cliente... Não, mas sim, mas vamos dizer um cenário. A pessoa cresce numa igreja, os pais escolheram aquela igreja. E
E ele não tem certas coisas que, por exemplo, vamos dizer que eu estivesse insatisfeito com o louvor da minha igreja, ou com os caras que cantam na minha igreja. Se eu for lá cantar, eu vou fazer um trabalho pior do que os caras que estão fazendo lá. Eu vou espantar membro da igreja, né? Mas você, como membro, pode fazer o seguinte. O meu tio estava falando, lá na igreja tinha um professor de música. Não sei, a questão mudou. Então você tem recursos, ou você conhece pessoas que vão poder ajudar. Eu não posso cantar, mas eu posso ter alguém que eu possa apoiar para ensinar os outros. Eu vou ajudar a pagar um professor de música para as pessoas participarem lá. E é interessante você falar isso, que o pastor Elias me falou uma coisa uma vez que me impactou muito, né? Que eu sou um cara chato, eu sou um membro chato. Eu questiono muitas coisas, porque se eu tô com dúvida, eu tenho que perguntar, pô. Se Deus me incomodou... Na verdade, você não é um cara chato, você é um bom membro da igreja que tá querendo que a igreja cresça. Isso é importante. Aí eu conversei com o pastor e ele falou, Vitor, tudo que você tá sentindo é Deus te incomodando. E isso é bom. Eu achava que o pastor ia ficar incomodado, mas não, ele falou, não, isso me chocou muito, né? Mas ainda o senhor não me respondeu. Ainda tô com dúvida. O cara cresceu dentro da igreja, então quer dizer que ele nunca pode sair daquela igreja ali. Ele tem que ficar ali. O que faz a pessoa mudar de igreja, então? Porque muita gente muda de igreja, né? Eu acho que o incorreto é quando tem uma divisão, quando tem uma heresia na igreja, ele tem que sair e tal. O correto é o seguinte, você se casou, encontrou um emprego, foi para outro lugar, você vai para outra igreja. Ou você entende que pode servir melhor. O foco é o servir. Chegou o momento que você fala assim, rapaz, tem muita gente que faz a mesma coisa que eu faço aqui. Tem muita gente que serve igual, mas outra igreja tem uma necessidade, eu posso servir lá. Esse é o motivo correto de você sair da igreja. Você vai servir em outro local, vai ser bênção lá. Aquela igreja lá, a parte de finanças não tá boa, mas eu tenho esse dom, o dom da administração, o pastor já me chamou, eu fui lá, ajudei, então eu vou lá servir. Entendi. Esse é o chamado. Você não precisa ficar na igreja que os seus pais te chamaram para ficar. Eu não estou na igreja que meus pais me deixaram. Eu estou na igreja onde eu vou servir. Deus me levou para Palmas, eu estava em Brasília, me levou para Palmas, eu passei no concurso, e a primeira pregação que eu fui lá, o pastor pregou, irmão, você não veio aqui para Palmas porque passou no concurso, arrumou um trabalho, você veio para cá para servir a Deus. Eu falei, entendi que foi isso. Mas, eu nem vou fazer essa pergunta. Senão a gente vai estar numa outra tangente aqui. Beleza. Pastor, eu gosto sempre de deixar algo prático para a audiência, né? Então, você é um cara muito inteligente, muito estudado, muita informação, muito conteúdo, né? A gente pode fazer um podcast de 5 horas aqui, que eu acho que a gente ia continuar. Mas, se eu tivesse que pedir para você deixar uma mensagem, um ensinamento, ou algo... vamos dizer que fosse seu último dia na Terra hoje, se você tivesse uma frase para deixar para a população aí fora. Qual seria essa frase? Essa é a pergunta de 10 milhões de dólares, né? Frase. Nunca pensei numa frase assim, não. Que frase que eu deixaria, por exemplo, para meus filhos e tal. Seja corajoso para enfrentar as dificuldades que você vai estar diante e seja fiel a Deus. Não sei, eu pensando assim, na ideia de corajoso e resiliente, porque eu vejo que muitas pessoas não conseguem ser firmes nos propósitos delas. Eu quero ser... eu quero ser um médico, eu quero ser astronauta. A pessoa desiste fácil, né? E assim, desiste. E normalmente eles, quando alcançam esses valores, eles não confiam em Deus. Então eu acho que tem que ser firme, confiante no seu valor, mas sempre sabendo que você depende de Deus, né? Vai pra frente, confiança em Deus. Com certeza, Amém. pastor. Lindo, lindo. Muito obrigado, pastor. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Pastor. Deus te abençoe. Obrigado. Deus abençoe todo mundo, tá? Um grande abraço.